Irmãos, boa noite. A paz e a graça de Jesus esteja com a igreja, esteja com a vida dos irmãos em mais esta noite. Meus amados, antes de nós prosseguirmos, nós vamos estar orando mais uma vez, para que a gente consiga aproveitar aí essa oportunidade, permitir que Deus fale aos nossos corações. Baixe a sua cabeça e nós vamos estar orando ao Senhor. Pai, eu quero agradecer por esta noite, agradecer por Tua graça, misericórdia, ó Pai, sobre as nossas vidas, sobre a Tua igreja, sobre cada um que aqui se encontra nesta noite, ó Pai. Senhor, que Tu venha manifestar o Teu poder, a Tua glória, manifestar, Senhor Deus, a Tua graça, a Tua autoridade neste lugar. Fala em cada coração, Senhor, que aqui se encontra, ó Pai, para que possamos, Senhor Deus, mais uma vez, estarmos conectados contigo e ouvirmos, Senhor Deus, a Tua voz. Que a Tua palavra nesta noite, ela fale, Senhor Deus, ao nosso coração, que nós possamos entender, compreender a Tua vontade sobre as nossas vidas, que possamos nos conectar, Senhor Deus, com aquilo que é o Teu querer, com aquilo que é o Teu agir, o Teu desejo, ó Pai, sobre cada coração, sobre cada vida, ó Pai, que aqui se encontra, aqueles que nos acompanham também através das redes sociais, que Tu, ó Pai, possa estar os abençoando com a Tua palavra, com o Teu poder, com a presença do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, ainda caminhando no Evangelho de João, hoje nós vamos estar encerrando o capítulo 19 e retornaremos somente, creio eu, em março, se assim for a vontade do Senhor. Março, eu acho que é abril, na verdade. É o iniciozinho de abril. Eu quero convidá-los, então, a abrirem suas Bíblias em João capítulo 19, nós vamos dos versículos 31 ao versículo 42. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a leitura do texto todo. E depois a gente retorna para a gente poder ir fazendo aqui as nossas divisões do nosso texto. Então, João capítulo 19, dos versículos 31 ao 42. Então, para que os corpos não ficassem na cruz, durante o sábado, visto que era o dia da preparação e era grande o dia daquele sábado, os judeus pediram a Pilatos que fossem quebradas as pernas dos crucificados e fossem tirados das cruzes. Os soldados quebraram as pernas dos dois homens que tinham sido crucificados com Jesus, primeiro de um, depois do outro. Quando, porém, chegaram a Jesus, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu isso dá testemunho, e o testemunho dele é verdadeiro. E ele também que diz a verdade, para que também vocês creiam. E isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: olharão para aquele a quem transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que em segredo, porque tinha medo dos judeus, pediu a Pilatos permissão para tirar o corpo de Jesus, e Pilatos deu permissão para José de Arimateia. Então José de Arimateia foi e retirou o corpo de Jesus. E Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido falar com Jesus à noite, também foi levando cerca de 35 quilos de um composto de mirra e aloé.
Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os óleos aromáticos, como é costume entre os judeus na preparação para o sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim. Nesse jardim havia um túmulo novo, no qual ninguém ainda tinha sido colocado. Ali, por causa da preparação dos judeus e porque o túmulo ficava perto, colocaram o corpo de Jesus. Irmãos, eu não sei se o som meu está falhando. Cadê o Jonatas? Tá não. Tá não, né? Não tá jóia. Talvez seja aqui o meu retorno que não está bom, a chuva me atrapalhando. Mas, irmãos, eu quero lembrar os irmãos, semana passada nós fizemos a segunda parte do capítulo 19 do Evangelho de João. Fizemos uma primeira parte, semana passada a segunda parte, e hoje a gente encerra aí com essa terceira parte do Evangelho de João, capítulo 19. Na primeira parte nós tivemos o julgamento de Jesus Cristo. Lá em João capítulo 18 ele havia sido preso. Agora nós tivemos aí o julgamento na primeira parte. A segunda parte foi Jesus Cristo sendo levado para a cruz e até a sua morte. E agora, essa terceira parte é a conclusão ali da crucificação de Jesus. Conforme eu havia falado para os irmãos, se nós tivéssemos oportunidade, e tempo para isso, nós estaríamos trazendo para os irmãos o texto completo, e eu creio que a gente conseguiria ter uma compreensão melhor. Mas as três partes estão aí no YouTube, o irmão pode acessar, o irmão também tem aí uma compreensão daquilo que aconteceu. A crucificação de Jesus, eu já havia falado para os irmãos, é interessante, se você tiver a oportunidade, leia nos 4 evangelhos, porque cada um dos evangelhos tem uma visão diferente daquilo que aconteceu. O evento é único, o evento foi um só, mas cada um dos evangelhos, ou 2 evangelistas, eles tratam de um ângulo diferente do outro. Semana passada eu fiz a cronologia de toda a crucificação, mostrando aos irmãos as horas desde Jesus Cristo sendo ali levado desde a sua prisão, na madrugada, até o momento da sua morte. Quando então, lá no versículo 30, que diz o seguinte: quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Ali, então, teve o desfecho, quase que vamos pensar assim, da metade da Bíblia. De Gênesis até a cruz, nós temos uma compreensão da teologia da salvação. A partir da morte de Jesus Cristo até a consumação dos séculos, é uma outra compreensão na soterologia, a teologia da salvação. E sempre nós precisamos fazer a mesma pergunta: qual é a nossa situação espiritual, qual é o nosso nível espiritual e como nós ficamos diante de tudo isso aí. Jesus Cristo ali na cruz, ele dá o último suspiro, e aí ele então declara: está consumado. Jesus então nos ensina a última verdade da vontade de Deus sobre cada um de nós, aquilo que Deus havia preparado. Naquele momento se cumpria as Escrituras. Tudo se cumpriu, de Gênesis capítulo 3, versículo 15, até ali, aquele momento, se cumpre o plano de salvação. João continua então a narrar os fatos finais, até Jesus Cristo ser levado ao túmulo. E aí então João nos mostra que na cruz
se cumpriu os planos de Deus. Tá? Então vamos pensar assim, por que na cruz se cumpre o plano de salvação, os propósitos de Deus? Porque além da cruz não tem mais nada. Ou nós somos salvos aceitando a Jesus Cristo, aceitando o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, ou assunto encerrado. Nós temos que fazer uma escolha. Se você ainda não fez a sua escolha, você precisa fazer a sua escolha, tomar a sua decisão. Hoje eu quero abordar com os irmãos 3 verdades aí dentro dessa narrativa do capítulo 19, essa parte aí que nós lemos dos versículos 31 ao 42. Nós temos aqui primeiro a confirmação da morte de Jesus. E a confirmação da morte de Jesus Cristo precisava ser testemunhada, tanto pelos romanos quanto pelos judeus. Porque senão depois seria fácil eles desmentirem a ressurreição. A segunda verdade é que na sua morte se cumpre então as Escrituras e os profetas. Porque quando eu falo as Escrituras, eu estou falando de Gênesis a Deuteronômio. E aí entra ali os livros históricos, os livros poéticos. E os profetas são os livros proféticos que profetizaram sobre a cruz, sobre a vinda do Messias. E a terceira verdade foi o lugar da sepultura de Jesus Cristo. Irmãos, eu sou traumatizado com chuva. Eu sou carioca. Então eu tenho trauma de chuva. Eu estou aqui lidando com essa tormenta no meu ouvido. Eu já peguei enchente, coisas terríveis que os irmãos não imaginam. Então eu sou traumatizado com chuva. Pela graça de Deus nós vamos vencer esta noite. Primeiro precisamos então olhar para o cumprimento das profecias. A morte de Jesus Cristo ela já estava prevista na cruz. Então não era nenhum segredo, o próprio Caifás havia profetizado: importa que um homem morra pelo povo, por mais que talvez aos nossos ouvidos Caifás tenha falado aquilo ali porque ele tinha a intenção de matar a Cristo. Mas Caifás naquele momento, ele realmente está fazendo uma revelação. Ele está trazendo algo que as Escrituras já mostravam que um homem iria morrer pelo o povo de Israel. Lá em Deuteronômio capítulo 21, versículos 22 a 23. Deuteronômio 21, 22 a 23. O texto bíblico diz o seguinte: se alguém tiver cometido um pecado que é passível da pena de morte, ele tiver sido morto, e vocês o pendurarem no madeiro, o seu cadáver não deve permanecer no madeiro durante a noite. É preciso sepultá-lo no mesmo dia, pois o que foi pendurado no madeiro é maldito de Deus. Depois o apóstolo Paulo vai falar o seguinte lá em Gálatas: maldito o que é pendurado no madeiro. Esses 2 textos não estão fazendo uma profecia a respeito da morte de Jesus Cristo. Não é isso. Esses 2 textos, tanto de Deuteronômio quanto o apóstolo Paulo, estava mostrando que Jesus Cristo se fez maldição em nosso lugar. A cruz estava profetizada pelos profetas. Os profetas haviam falado a respeito da cruz, a respeito de que Jesus Cristo, o Messias, seria crucificado. Ele iria carregar sobre si as nossas dores, as nossas chagas. Então a sua morte era prevista na Bíblia. E o que então nós encontramos
na narrativa ou nos textos bíblicos é que a morte de Jesus Cristo, ela não foi uma surpresa, não seria uma surpresa, e ainda que a Bíblia falava a respeito da morte do Messias, ainda assim os judeus não conseguiram compreender o que estava acontecendo. E o próprio Jesus Cristo já havia falado para os seus discípulos que importava que se cumprisse as Escrituras. Os líderes religiosos, ainda mergulhados numa hipocrisia espiritual, eles queriam cumprir a lei. A questão da morte de Jesus Cristo, da decisão deles tirarem Jesus Cristo e os demais que haviam sido mortos na cruz, antes do Shabá, era apenas uma arrogância. Porque se nós lembrarmos nas Escrituras, principalmente Números e Levíticos, eles não poderiam lidar com pessoas mortas durante o período do Shabá. Eles não poderiam estar presente no lugar que tivesse uma pessoa morta. Tudo aquilo ali que estava acontecendo naquele dia, isso nós vimos semana passada, eles não quiseram nem entrar no pretório, porque ali era um lugar considerado imundo, um lugar considerado impuro. Mas o coração daqueles homens estava cheio de pecado, cheio de ódio, cheio de maldição, cheio de desejo de tirar a vida de alguém. Não importa, a questão não era o Messias. Só o mal que eles estavam levantando, o falso testemunho previsto na lei, arrumando falsas testemunhas, tentando fazer com que Jesus Cristo blasfemasse contra Deus. Tudo isso já era uma atitude de arrogância. Esses homens, e isso aí nós vimos aí nos primeiros versículos que nós lemos, eles têm uma atitude completamente contrária àquilo que Deus tem para cada um de nós. Porque antes de tudo, o propósito de Deus para as nossas vidas é que nós possamos nos submeter à sua vontade. Lá no versículo 31, diz assim: então, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, visto que era o dia da preparação e era grande o dia daquele sábado, os judeus pediram a Pilatos que fosse quebrada as pernas dos crucificados e fossem tirados das cruzes. Essa é a arrogância espiritual daqueles homens. Mas o que esse texto aqui vai nos mostrar? Bom, semana passada nós falamos muito sobre a questão do julgamento de Jesus e da sua ida, ele ser levado até a cruz, nos 2 últimos encontros nossos. O que nós chegamos aqui diante desse quadro é que a morte de Jesus Cristo já havia sido ali, ia ser confirmada. Eles precisavam da confirmação de que Jesus Cristo havia morrido junto com os outros, e os outros crucificados ainda estavam vivos, mas esses homens, eles tinham uma intenção maior, porque eles tinham que sair dali daquele lugar. Eles não poderiam ficar ali naquele lugar. Por isso eles queriam a confirmação de que o intento deles deu certo. Já pensou se Jesus Cristo descesse daquela cruz e derrubasse, destruísse todos aqueles soldados? Então aqueles homens queriam confirmar, eles queriam dar o tiro de misericórdia, eles queriam bater o último prego no caixão, alguma coisa assim que se fala, né? Eles queriam ter a certeza de que eles mataram a Jesus. Não havia uma preocupação com o Shabá,
não havia uma preocupação com a purificação que eles precisavam fazer para participar da Páscoa. Eles não tinham nenhuma preocupação com isso. A intenção do coração é totalmente diferente. E nós precisamos tomar muito cuidado com as intenções dos nossos corações. Porque às vezes o nosso coração, infelizmente, irmãos, ele pode estar mancomunado. E esse texto, e João nos traz esse texto como um alerta para a nossa própria vida. Porque nós precisamos tomar um cuidado, porque antes de tudo, e a festa da Páscoa ou do Shabá já é um alerta, porque antes de tudo, o nosso coração precisa estar quebrantado diante de Deus. Alegar que os crucificados não poderiam estar na cruz era apenas uma demonstração de arrogância, de hipocrisia e de falsa religiosidade. E isso, Deus nos chama a nós tratarmos antes de tudo o nosso coração. Semana passada nós mencionamos na celebração da ceia, quando o apóstolo Paulo fala que antes de comer e beber do pão, examinai a si próprio. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 21. A cruz era apenas um motivo, uma motivação para aqueles homens. Mas eles queriam ter a certeza de que, entre aspas, eles alcançaram a vitória. Mas a palavra de Deus nos ensina que Deus tinha um propósito muito maior naquela cruz. Pois assim Deus declarou que o filho da mulher, a semente da mulher, pisaria na cabeça da serpente. Gênesis 3, capítulo 15. A cruz era um propósito narrado nas Escrituras. A cruz não foi um acidente. Na cruz, Jesus Cristo revelou a glória de Deus. Pois, diante da sua morte, ele ainda abriu as portas do céu para um outro ladrão. O segundo ponto aqui desse nosso texto são a revelação de que os seus ossos não foram quebrados. Os soldados quebraram as pernas dos dois ladrões para apressar a morte. Imagine, você precisa imaginar aquela situação, como ficava ali o crucificado. O crucificado, ele era colocado numa estaca transversal. Nessa estaca, seus braços eram amarrados e ele recebia pregos nos seus pulsos. O termo que está no grego, ou no hebraico, é na mão. Mas porque essa parte do corpo era considerada mão. Então, o prego não era batido aqui na mão, o prego era batido aqui. Porque nessa parte aqui do braço, consegue se sustentar. Ainda eles amarravam o braço para que o corpo não fosse estraçalhado antes da hora e caísse. E eles então colocavam um apoio nos pés da pessoa, e aí nesse apoio a pessoa recebia o cravo, recebia ali um prego de cerca de 15 centímetros de comprimento. O prego atravessava os dois pés e então prendia ali na madeira. Depois desse processo todo, se a pessoa ela só conseguia ficar ali, por mais que ela estivesse amarrada, ela se apoiava nas pernas, para que não dilacerasse ainda o seu braço. O tempo todo a pessoa estava presa, pisando assim nos dois pés, para poder conseguir ficar em pé. Jesus Cristo ficou na cruz por cerca de 6 horas. E durante as 6 horas,
quando ele é crucificado, preso na cruz, 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde, quando ele então morre, todo esse processo de dores, de lamentos, de sofrimento, tudo isso foi assistido por várias pessoas. Agora, os soldados, eles então foi solicitado que retirasse os corpos dali da cruz, mas as pessoas tinham que ser comprovadas que elas morreram. E aí, para acelerar o processo, os soldados foram lá, quebraram as pernas dos 2 outros ladrões, porque aí eles não tinham mais como se apoiar. Uma vez que eles não tinham mais como se apoiar, eles não conseguiam respirar. Porque para cada respiro eles tinham que se erguer e abrir o pulmão para poder respirar. Tudo isso aí é narrado por médicos e cientistas sobre o sofrimento de Cristo ali na cruz. E quando então quebrou a perna dos 2 outros prisioneiros, ou os outros crucificados, aqueles homens não tiveram muito tempo e morreram. Mas quando chegaram então perto de Jesus Cristo, perceberam que ele já estava morto, mas precisavam de uma confirmação. Eles não quebraram os seus ossos, mas eles então furaram o lado de Jesus. Por que Jesus Cristo não teve os seus ossos quebrados? Nós vamos lembrar de Êxodo 12, quando o Senhor, preste atenção, Deus ordenando a Páscoa, o cordeiro pascal não poderia ter os seus ossos quebrados. Então o judeu, na celebração da Páscoa, ele come o cordeiro sem quebrar nenhum dos seus ossos. É claro que nós brasileiros não entendemos isso de jeito nenhum. Eu fico imaginando você com um osso desse tamanho. Não é com faca não, tá? É com negócio de ficar assim com bonitinho, né? É como se come peixe e galinha. Com a mão. Tinha que ser com a mão. E eles comem como se estivesse com pressa. A tradição é essa aí. Então, tanto Êxodo quanto Números, o cordeiro pascal não poderia ter os seus ossos quebrados. E ainda o Salmo 34, versículo 20. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. Apontando para a cruz. Esses textos apontam para a cruz. E qual é o propósito disto? A cruz não foi um mero acaso. Deus tinha um propósito para que se cumprisse ali na cruz. João, lá no capítulo 1, versículo 29, faz a citação de João Batista, quando ele então vê Jesus Cristo se aproximar e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Jesus Cristo era o Cordeiro perfeito. Assim como um cordeiro substituiu o sacrifício que Abraão ia fazer a Isaque, Jesus Cristo é o cordeiro que nos substitui e aplaca a ira de Deus sobre cada um de nós. O cordeiro imolado na Páscoa, sem mancha, não teve nenhum dos seus ossos quebrados. A sua morte foi voluntária, a sua morte é perfeita. Por isso, na cruz, Jesus Cristo revelou a glória de Deus, fazendo expiação pelos nossos pecados. E quando então nós olhamos para tudo aquilo que acontecia lá no Velho Testamento, todos aqueles processos de purificação do sacerdote, que o sacerdote tinha que lavar a roupa, que ele tinha que usar uma água que era purificada com a vaca vermelha, tudo aquilo que nós estamos olhando, ou que nós vimos lá acontecer no Velho Testamento, Jesus Cristo não precisava de nada disso. Porque ele é o sumo sacerdote
que entra na presença de Deus para a purificação dos nossos pecados. É por isso que, quando nós olhamos para Cristo, cremos no seu sacrifício, Deus olha para o nosso coração e traz sobre nós o perdão. A sua ira sobre nós pecadores é aplacada. Terceiro aspecto, então, também do nosso texto, dessa nossa primeira parte, dos versículos 31 ao 37, é que ele foi transpassado. Um soldado perfurou o lado de Jesus com uma lança e saiu sangue e água. Aqui tem um significado bem específico. Na ciência, ou a medicina, sabe que quando um corpo morre, o sangue já não jorra porque o coração já não bate. Então, sai sangue, mas não jorra sangue. Sai sangue porque se você perfurar, ainda tem sangue, ainda tem líquido ali no corpo, não jorra sangue. A água, ela também sai, uma vez que o nosso corpo contém água. Apesar de toda a desidratação de Jesus Cristo, daí nós vamos lembrar as horas que Jesus Cristo estava junto com os seus apóstolos, até aquele momento ali. Então, seu corpo não estava tão hidratado assim, mas ainda assim tinha água, obviamente. Mas aquela água simbolizava, em primeiro lugar, que ele já estava morto. Esse é o testemunho da morte de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, homem, preste atenção, naquela hora, o soldado confirmou a sua morte. Saiu sangue e água. Aí, alguns teólogos vão usar isso aqui para simbolizar também a experiência de uma nova vida. A água e o sangue, que seria simbolizando um novo tempo, um novo momento, seria um novo início. E aí entra na questão de ressurreição e outras questões que eu não vou entrar nessa noite aqui nesse ponto, nesse tema. Mas João está enfatizando que a morte de Jesus Cristo foi um testemunho ocular. Não só pelos soldados, porque os soldados tinham que ter a confirmação, levar para Pilatos que ele saiu da cruz morto. A ressurreição não foi uma farsa, ele morreu. Se ele foi visto por alguém, então quem testemunhou tinha a certeza de que ele morreu. Depois, lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo vai falar que 500 testemunhas viram Jesus Cristo ressurreto. É por isso que esse momento da cruz, ela precisa ter um significado maior para as nossas vidas. São 3 verdades aqui que o nosso texto nos mostra nessa nossa primeira leitura, dos versículos 31 a 37. Na cruz, Jesus Cristo cumpriu as Escrituras. Importava que um homem morresse pelo povo, pela humanidade. Na cruz, seus ossos não foram quebrados, pois ele é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Para os judeus teve um significado maior. Os judeus sabiam que o Cordeiro sacrificado na Páscoa não poderia ter nenhum dos seus ossos quebrados. Os judeus, talvez, durante toda a história do povo, eles não entendiam por que não se podia quebrar nenhum osso do cordeiro. Mas depois da morte de Jesus Cristo, ainda que muitos dos judeus não reconhecem Jesus Cristo como Messias, mas eles sabem quantas escrituras se cumpriu na vida de Jesus Cristo.
quantas profecias, quantas passagens, quantas menções que estão nas Escrituras se cumpriu na vida de Jesus Cristo. Essa semana eu assisti a um vídeo sobre IA, inteligência artificial. Eu creio que é do Elon Musk. Ele lançou alguma coisa aí esses dias, algo novo aí na área de IA. E aí então foi feita uma pesquisa com a inteligência artificial do Elon Musk. E nessa pesquisa que foi feita, perguntaram o que a inteligência artificial sabia a respeito de Jesus Cristo. O interessante é que em uma das respostas está que são mais de 700 profecias que se cumpriram na vida de Jesus Cristo. Ainda que ele tentasse disfarçar ser o cumprimento das Escrituras, jamais ele teria conseguido reunir tantas coisas para que se cumprisse na vida dele. Fazer tantas coisas, eu vou fazer isso aqui para cumprir essa Escritura aqui. Eu vou fazer isso aqui para cumprir isso aqui. Conforme ele entrou na sinagoga, Cafarnaum, e diz que nesta noite, nesse dia, se cumpriu as Escrituras citando Isaías. Isso é apenas algo que o mundo está vendo aí como novidade. Mas que nós sabemos que Cristo é o Messias e nós cremos em Jesus Cristo como aquele que morreu pelos nossos pecados. Ainda que o mundo tenha ignorado, ou ainda que muitos o rejeitem, ou ainda que o mundo não aceite a Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, na cruz eles estão condenados. Assim como aquele ladrão que não reconheceu a divindade de Jesus Cristo. Naquele momento, então, Jesus Cristo cumpriu a veracidade de Deus. Mas Cristo, ele morreu. E aí nós temos que entender, e eu sei que para muitos é complicado isso, você entender, Deus morreu na cruz. Eu sempre falo o seguinte, irmãos, o Espírito não morre. Naquele momento há uma separação. Se nós conseguimos entender isso, há uma separação de Deus do homem. Porque o homem morreu, o corpo morreu. Mas Deus deixou a divindade, deixou o Filho na cruz, por mais que a gente não consiga entender. E se você buscar aí nas internet da vida, você vai ter várias explicações a respeito disso. Vários teólogos de plantão em nossos dias vão falar sobre isso. Mas quem morreu na cruz foi o homem. Mas como é possível Cristo, se ele é 100% homem, 100% Deus, como foi possível separar? Como você pode separar o homem de Deus? É impossível. Mas nós não podemos declarar teologicamente que Deus morreu na cruz. Deus não morreu na cruz. Quem morreu foi Cristo, ou Jesus. O Messias precisava morrer na cruz. Mas Deus, naquele momento, permitiu que o corpo desfalecesse. E há uma outra verdade sobre isso aí, que aí nós vamos, quando nós tratarmos a ressurreição, a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas nós precisamos entender um pouco mais sobre esses aspectos. E entra algo que talvez seja fácil nós falarmos. Apenas creia. Jesus Cristo, ainda que estivesse na cruz, mesmo com a frase Pai, Pai, por que me desamparaste? E alguns teólogos vão dizer que naquele momento ali, Deus se virou para Jesus. E aí talvez isso aí seja um exagero.
Deus se fazia presente, obviamente, mas Jesus Cristo, naquele momento, ele sentia a dor do nosso pecado, porque se nós dissermos que Cristo, por ele ser Deus ali na cruz, então ele não sentiu dor nenhuma. Não, ele sentiu, assim como ele sentiu fome, ele sentiu sede, assim como ele dormiu. Então ele era humano, 100% humano e 100% divino. Ele sentiu dor. E com certeza, naquela hora, naquelas palavras, era para mostrar que o homem sofria pelos nossos pecados. Mas a sua parte divina não interferia no seu sofrimento, porque senão não haveria remissão, não haveria perdão. Quando Jesus Cristo é perfurado ali ao seu lado, ou à sua lateral, é perfurada, é furada com uma lança, é o testemunho de que verdadeiramente ele morreu pelos nossos pecados. Mas o texto continua. Agora, Jesus Cristo precisa ser retirado da cruz. E aí, então, surge dois homens. Versículo 38 diz assim: depois disso, que confirmou que ele havia morrido, então José de Arimateia, que era um discípulo de Jesus, ainda que em segredo, porque tinha medo dos judeus, pediu a Pilatos permissão para tirar o corpo de Jesus. E Pilatos deu permissão. Então José de Arimateia foi e retirou o corpo de Jesus. Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido falar com Jesus à noite, também foi, levando cerca de 35 quilos de um composto de mirra e aloé. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e envolveram em lençóis com os óleos aromáticos, como é costume entre os judeus na preparação para o sepultamento. Deixa eu só te mostrar aqui algumas outras verdades aqui do nosso texto. Primeiro, essas duas figuras que aparecem aqui, são dois personagens, e são personagens emblemáticos, José de Arimateia e Nicodemos. Nicodemos nós conhecemos um pouco mais. Também há vários relatos aí na internet a respeito da vida de Nicodemos. Hoje pela manhã nós falávamos sobre Nicodemos, e claro que há muitos livros apócrifos, não são livros canônicos, que contam a história de Nicodemos, tanto ele quanto José de Arimateia. Segundo alguns comentaristas, pós-primeiro século, eles vão mencionar que eles foram presos por causa dessa atitude deles, porque você precisa imaginar uma cidade como Campanha, uma cidade extremamente religiosa, e de repente se levantam duas figuras eminentes da cidade e elas se levantam contra a religião. Elas se põem ou se opõem contra uma decisão da religião da cidade. E como ficaria então essas duas pessoas? Assim foi Nicodemos e José de Arimateia. Eles eram membros do Sinédrio. E aí então tem uma outra coisa que a gente vai precisar entender, vamos lembrar, que se eles eram membros do Sinédrio, eles estavam no julgamento de Jesus. Nós temos lá no capítulo 7, Nicodemos se opondo à decisão de se matar Jesus, lá no capítulo 7 do Evangelho de João. Depois eles vão aparecer de novo lá no livro de Atos, Nicodemos. Mas esses dois, eles rompem com a barreira das tradições religiosas, não importando aquilo que viria sobre eles, porque eles sabiam que algo pesado viria sobre a vida deles. Eles tomam ali uma decisão de romper com a barreira religiosa. José de Arimateia era um homem provavelmente rico, conforme diz aqui o texto, membro do Sinédrio, rico, tinha condições, por isso ele tinha um túmulo. Ter um túmulo não era para qualquer pessoa. Nós não temos registro nos relatos bíblicos, mas muitos dos pobres, quando morriam, eles não eram enterrados.
eram jogados num lugar chamado sepulcro. É aquilo que a gente vê lá em Marcos capítulo 5, quando então endemoniados viviam entre os sepulcros, não é no cemitério. Eram no lugar onde se colocavam pessoas quando morriam. Ali as pessoas eram realmente comidas pelos animais. É por isso que a gente vê lá porcos, lá em Marcos capítulo 5. Irmãos, o que nós estamos olhando são pessoas, dois homens, que decidem romper com as barreiras religiosas para tomar uma decisão que ninguém era capaz de tomar. Diz os relatos bíblicos que eles eram discípulos de Jesus, ainda que em oculto. Nicodemos é aquela figura que nos traz o grande relato na Bíblia de João capítulo 3. Quando ele então procura Jesus à noite para conversar com Jesus, e Jesus Cristo então fala uma das maiores verdades que nós encontramos na Bíblia. João 3,16, porque Deus amou o mundo, e o mundo é quem? Não foi o planeta Terra. Deus nos amou de tal maneira que Ele deu o Seu Filho para morrer pelos nossos pecados, para que, crendo no Seu Filho, nós pudéssemos ter a certeza, a esperança de uma vida eterna. Mas nós, que vivemos depois da crucificação, nós precisamos olhar para a cruz de Cristo. Uma das verdades que Jesus Cristo falou, citando então lá o livro de Números, assim como a serpente foi levantada no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Jesus Cristo fala da cruz. E é interessante nós olharmos essa figura da serpente quando Deus traz uma praga, e a praga é a praga de serpentes, porque o povo havia blasfemado contra Deus, o povo havia mais uma vez pecado, murmurado contra Deus, e aí então o povo começa a morrer picado de cobra. Deus ordena ali a Moisés que fizesse uma serpente de bronze, colocasse numa estaca, e todos aqueles que olhassem para a serpente, eles não seriam mortos. E aí então, eles não foram mortos. Anos mais tarde, lá no rei Ezequias, essa serpente é derrubada, porque o povo estava lá mergulhado na idolatria e buscando então a serpente de bronze, crendo que Deus os livraria pela serpente de bronze. Foi apenas um momento, mas a cruz ela é eterna. A cruz não é um momento, a cruz é eterna. Porque enquanto Jesus Cristo não voltar, nós precisaremos crer em Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador, que morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Nicodemos e José de Arimateia, eles não somente romperam com a barreira das tradições religiosas, mas eles prepararam o rei para toda a eternidade. Usaram de perfumes aromáticos, ervas, cerca de 33 quilos, e ali eles então prepararam. Esse preparo era como se preparava um rei depois da sua morte. Com toda a honra, com toda a generosidade, o rei é colocado no sepulcro e cumpre então a profecia de Isaías 53, versículo 9, com o rico na sua morte. Ele foi colocado com os ricos na sua morte, ou foi tratado como um rico quando morreu. Uma segunda verdade é o próprio sepulcro. O lugar do sepulcro, João destaca que era um sepulcro novo, onde ninguém havia sido sepultado. Cumpriu então a profecia que nos fala de algo puro, de algo preparado especificamente para ele. Assim como Abraão fez questão de comprar um sepulcro
para enterrar a sua esposa. Depois Davi também faz questão de poder pagar também pelo sepulcro. Cada um desses homens, desses líderes, foram colocados no sepulcro de Abraão, mas nos ensinando algo puro de Deus. Nos ensinando que o próprio sepulcro de Jesus Cristo, ele foi muito específico. E o local do sepulcro também nos ensina uma outra verdade. O texto bíblico diz que ali no local do sepulcro havia um jardim. Nós lembramos que Adão, quando foi separado da glória de Deus, Adão estava no jardim, o Éden. Jesus Cristo, quando nos ligou à glória de Deus, ele foi colocado também num jardim, ainda que ele estivesse no sepulcro. O apóstolo Paulo, citando Romanos capítulo 3, nos diz que todos pecaram e separados, destituídos estão da glória de Deus. A única maneira de nós estarmos ligados com Deus é através de Cristo Jesus. No jardim, o homem perde a glória de Deus. No jardim, o homem teve a oportunidade de voltar para a glória de Deus, através da ressurreição de Cristo Jesus. Ainda que o sepulcro hoje é um lugar desconhecido, mas a verdade é eterna. Há uma terceira verdade, ainda aqui nessa segunda parte, é o lugar do silêncio. Porque ali no sepulcro tudo parecia terminado. A pedra foi rolada, a pedra foi selada, e aquele selo demonstrava que nada poderá acontecer sem a vontade do rei Pilatos. O selo de Pilatos foi colocado ali na porta do sepulcro, naquela pedra que foi ali rolada. 2 guardas foram colocados à porta daquela pedra. Mas a glória de Deus não pode ser derrotada pela vontade humana. A vontade do Senhor não pode deixar de ser revelada pelos desejos humanos. Deus vai continuar fazendo aquilo que é a sua vontade, independente dos nossos desejos, se vai nos agradar ou não. Se os judeus entenderam o sentido da vinda de Jesus Cristo como Messias ou não, não importava. Deus iria revelar a sua glória. Aquela pedra selada não era o fim. O sepultamento de Jesus Cristo aguardava então a hora da vitória. A glória do Criador se revela plenamente no túmulo, ainda fechado, trancado, naquele lugar vazio e naquele lugar sombrio. Desde a entrada de Jerusalém, desde a entrada de Jesus Cristo em Jerusalém, na semana anterior à Páscoa, a sua sepultura já estava preparada. Mas Deus revelou a sua glória em cada parte da história. Jesus Cristo entra em Jerusalém e ele é exaltado. Em Jerusalém, Jesus Cristo revelou a glória de Deus, passo a passo, em cada uma das suas atitudes, das suas decisões, daquilo que ele falou ao povo durante toda aquela semana. Ali foi se cumprindo as Escrituras. Mesmo ele sendo colocado no sepulcro, as Escrituras não se calaram. O Cordeiro perfeito de Deus, cujos ossos não foram quebrados. O sacerdote que teve o sangue derramado para purificar os nossos pecados. O Rei honrado e sepultado revelou a glória de Deus e continua a nos mostrar que no jardim do Éden
o início da condenação humana também se torna o tempo do cumprimento da vontade de Deus. Porque Gênesis 3,15 nos lembra e nos mostra que um dia Deus iria trazer uma redenção, iria trazer uma restauração. Por isso, o jardim do sepulcro, a pedra selada, não pode impedir que o homem tenha uma vida com Deus. Que o homem tenha a sua vida restaurada, seus pecados perdoados, a sua vida remida para toda a eternidade. Amém. Baixe a sua cabeça, nós vamos orar. Pai amado, eu quero agradecer, Senhor Deus, por esta noite. Eu quero agradecer, Senhor, pela revelação da Tua palavra, pela Tua vontade, ó Pai, que se revela em nossos corações. A Tua graça, Senhor, que fala em cada coração que se encontra nesta noite, aqueles que também nos acompanham através das redes sociais. Senhor, sabemos, ó Pai, que muitos, não são poucos, ó Pai, que ouvem a Tua mensagem, que ouvem a Tua palavra, continuam, Senhor, com o coração ainda endurecido. Romanos nos ensina, Senhor Deus, que nós que ouvimos a mensagem, que ouvimos o Teu Evangelho, nós somos os Teus escolhidos, mas nós precisamos crer no sacrifício do Teu Filho Jesus Cristo. Nós temos a oportunidade, Senhor, depois de mais de 2000 anos, contemplarmos a Tua glória, ó Pai. Crermos que tudo que aconteceu é uma verdade que continua ecoando em nossos corações. Uma mensagem que tem sido pregada há mais de 2000 anos, ó Pai. Ela continua, Senhor, verdadeira em nossos dias. Pela incredulidade, ó Pai, de muitos corações, esta mensagem ainda é verdadeira, ela continua ecoando, e nós temos a certeza, ó Pai, que não é o sepulcro que impede de nós crermos em Ti. Porque ainda que Tu não tivesse ressuscitado, nós continuaríamos ainda crendo em Ti como nosso Salvador, como nosso Senhor. Ainda, ó Pai, que nós não tivéssemos ouvido nenhuma das experiências narradas na Bíblia, a Tua vontade ainda seria revelada em nossos corações. Por isso, ó Pai, eu quero clamar, Senhor, clamar pela Tua graça, pelo Teu poder, por Tuas misericórdias sobre cada um que aqui se encontra nesta noite, para que haja uma manifestação do Teu Santo Espírito, para que vidas sejam transformadas. Vidas, ó Pai, possam aceitar a Ti como seu Senhor, como seu Salvador, para que eles possam ter, Senhor Deus, a certeza de uma vida eterna. E não somente crer, mas se entregar nas Tuas mãos e cumprir assim, ó Pai, as Tuas Escrituras. Conforme foi os primeiros cristãos, que está narrado ali no livro de Atos, depois da pregação do apóstolo Pedro, eles perguntaram então aos discípulos: o que faremos, irmãos? E a resposta de Pedro: sejam batizados para a remissão dos vossos pecados. Assim, ó Pai, possa ser a decisão daquele que ainda não entregou a sua vida em Tuas mãos. O desejo, ó Pai, do batismo para o cumprimento das Tuas Escrituras. Porque todo aquele que crer e for batizado, ele tem a sua salvação confirmada para a honra e glória do Teu santo nome. Abençoe a Tua igreja, Pai. Abençoe o Teu povo em nome de Jesus. Amém. Pai amado, obrigado por esta noite. Obrigado pelo dia, Senhor Deus, que Tu nos concedeu. E eu clamo, Senhor Deus, pela Tua graça, por Tuas misericórdias, por mais uma semana que se inicia, ó Pai. Que Tu, ó Pai, venha estar nos abençoando, ó Pai, durante toda esta semana. Que na próxima semana, ó Pai, quando o mundo estará festejando esta festa da carne, ó Pai, nós possamos, Senhor, continuar firmes e convictos na Tua presença.
não dando ouvido, ó Pai, à carnalidade deste mundo, mas buscando, Senhor Deus, a Tua presença. Fala conosco, ó Pai, fala aos nossos corações, traga-nos o perdão, a graça, o poder do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Com o amor maravilhoso do nosso Deus, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e o Santo Espírito esteja sobre a igreja, sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.